Oi, gente, eu sou Luana do Lenda Luar e eu estou aqui para gravar a retrospectiva literária 2012. Eu tirei essas perguntas todas do blog Pensamento Tangencial. Eu estou com uma colinha aqui com as perguntas e eu não vou perder muito tempo falando porque é muito livre e eu não quero que o vídeo fique enorme, porque eu sei que ninguém gosta de assistir um vídeo enorme. Então, para começar, a primeira pergunta, a aventura que me tirou o fôlego. Eu não sabia exatamente que livro pôr nessa categoria. Então eu pensei que os livros que mais me tiraram o fôlego e que é uma aventura foram 3 livros, na verdade uma trilogia, que é Dragões de Éter, que é o primeiro Caçadores de Bruxa, Corações de Neve e Círculos de Chuva. O livro inteiro é uma aventura e eu fui transportada para um outro mundo. Eu sei que eu também fiquei meio confusa com essa aventura, porque pra mim enquadrou bem em fantasia e depois mais pra baixo tem fantasia. Então, Dragões de Éter foi um livro muito bom, foi uma aventura ler esses livros, e eu recomendo muito. O próximo, O Terror que Deixou Sem Dormir. Gente, eu não leio quase terror, então esse ano eu não li nenhum terror, então essa vai ficar de fora. O suspense mais eletrizante de 2012. Eu também li pouco suspense, thrillers, mas o que eu mais gostei foi 2112. Foi um livro muito bom, pra quem viu minha resenha sabe. Ele trata de uma doença priônica e tem tudo mais aquelas pessoas que acreditam no fim do mundo. E teve mais também um pergaminho, não um pergaminho, esqueci o nome da palavra, mas e foi muito bom. Esse livro, eu sei que parece que depois que a data passou, 21 de dezembro passou, não tem mais sentido ler esse livro. Mas eu adorei, então eu recomendo pra você ler até daqui 10 anos eu vou recomendar esse livro, porque é muito bom. O próximo é um romance que me fez suspirar. Eu coloquei, na verdade, 3 romances que eu adorei e que foram livros muito bons. Para começar, o meu super favorito do ano, eu acho que foi o livro que eu mais gostei esse ano, que é A Bend the Road, de Nicholas Sparks. Aqui eu encontrei um Nicholas Sparks totalmente diferente. Ele tem um suspense nesse livro também, e eu não consegui desgrudar o olho dele. Eu nem vou falar muito da história, porque eu não quero estragar. Em 2013 ele vai ser lançado pela Arqueiro, então A Bend the Road é o meu romance que eu mais suspirei. E depois dele vieram A Vez da Minha Vida, da Cecília Aren. Eu odiei P.S. Eu Te Amo. Não, eu não odiei, mas eu não gostei muito de P.S. Eu Te Amo. E A Vez da Minha Vida foi um livro, assim, muito bom mesmo. Ela se encontra com a vida dela. A vida dela é uma pessoa, no caso é um homem. E ela vai se reencontrando, ela vai mudando coisas da vida dela a partir disso. É um livro muito bom mesmo, vale muito a pena ler. E o terceiro e último romance é Tudo Que Ela Sempre Quis, da Bárbara Fredin. Eu adorei esse livro, eu li ele em um dia, todo mundo sabe, eu fiquei dias falando sobre esse livro. Ele é um livro da mesma forma que A Bend the Road, com um pouco de suspense no meio, mas também com romance. E o suspense é quem matou a Emily, que é amiga da Natalie, e da Natalie, da Laura e da Madison. E foi muito legal, um romance muito bom, vale a pena ler também. O próximo é o clássico que me marcou. Eu não leio muito dos clássicos, na verdade, eu até fujo um pouco porque eu acabo a maioria das vezes não gostando ou me desencantando bastante, porque eu penso da história de uma forma e acaba saindo outra. Mas o desse ano, sem dúvida, foi Pinóquio, do Carlo Collodi. É uma história muito fofa, muito engraçada e que eu recomendo qualquer pessoa ler. É, de fato, o melhor clássico, não tem muito o que falar, vocês já conhecem essa história, então é, de fato, o melhor clássico do ano. O próximo é o livro que me fez refletir. O livro que me fez refletir foi, sem dúvida, A Idade dos Milagres. Esse livro é muito bom e ele tá, sem dúvida, entre os melhores do ano também, porque é um livro onde os dias começam a ficar mais lentos. Então, um dia de 24 horas se transforma em 25 e até no final do livro, os dias já têm 60, 70 horas. E não é um livro particularmente feliz, não é um livro particularmente
legal de se ler. É um livro que você fica pensando, o que eu tô fazendo hoje no mundo? Será? O que pode alterar depois? Será que eu já disse pra uma pessoa que eu amo ela hoje? Porque em A Idade dos Milagres você começa a pensar em todas essas coisas. Eu acho que A Idade dos Milagres, se você não leu em 2012, 2013 tem que estar nas suas leituras, porque é um livro que vai te fazer refletir muito. O próximo livro é um livro que me fez rir. Bom, um livro que me fez rir só pode ter sido Chiquilites. E não podia deixar de faltar Os Delírios de Consumo, de Becky Boon. Ele com certeza foi o livro que mais me fez rir nesse ano. A Becky, ela é muito engraçada. Você não acredita da forma que ela gasta tanto que chega a ser engraçado. Ela, por exemplo, ela joga as contas dela fora e pra se sentir aliviada. Como se isso não fosse refletir depois. É um livro muito engraçado, vale a pena ler. Outro livro também que eu achei muito engraçado e que não podia faltar nessa lista é Qual é o Seu Número? A forma como a Ali vai atrás... É a Ali, né? Não, é Delila. Isso. A Ali acho que é no filme, né? A Delila vai atrás dos seus namorados, ex-namorados, é muito engraçado também. Ela se coloca em cada situação cômica e ambos os livros são chicletes bem diferentes, tá? Elas, mocinhas, são burras, como em todos os chicletes, mas, no geral, eles são 2 chicletes que valem a pena ler, são muito melhor que vários chicletes que a gente já leu por aí. O próximo é um livro que me fez chorar. Bom, na verdade, foi uma releitura, mas, como eu tinha lido ele em inglês ano retrasado, eu acho, mas, à primeira vista, foi um dos livros que mais me fez chorar em toda a minha vida. E, então, eu acho que ele não podia ficar de fora. É um livro que, tipo, mais pro final, na verdade, mas sem dúvida é o livro que mais me fez chorar. E eu não vou dizer porquê, senão eu vou estragar toda a história pra quem pretende ler aí. O livro de fantasia que me encantou. Esse também são 2, e o primeiro deles tá entre os melhores dos melhores do ano, junto com a maioria desses aqui também, que é O Livro das Coisas Perdidas. Esse livro, ele é muito lindo. O David vai pra esse lugar onde os livros chamam ele. E você chora nesse livro, você ri. E depois você chora de novo, e você ri de novo. O George Connolly, ele desmistifica algumas histórias da nossa infância que a gente vai encontrar nesse mundo onde o David está. Então, esse livro, com certeza, foi uma das fantasias que mais me encantou nesse ano. E o segundo da fantasia que mais me encantou foi Morte de Tinta, o final da série Mundo de Tinta. Eu adoro essa série, eu acho que é uma das minhas séries favoritas. E em Morte de Tinta, a Cornélia só finalizou tudo que ela tinha construído em Coração de Tinta e Sangue de Tinta, principalmente o que ela construiu em Sangue de Tinta. E foi exatamente pro caminho que eu queria que o livro fosse, acabou da forma que eu queria e ela me surpreendeu em alguns pontos, mas com certeza esse livro é muito bom, essa série é muito boa, então esse é o segundo melhor do ano. E então o próximo, um livro que me decepcionou. Definitivamente o livro que mais me decepcionou esse ano foi Charlotte Street. Eu tava esperando muito desse livro. Ele parecia ser um romance super divertido, super leve e até mesmo eu tinha chegado a considerar que ele seria um romance tipo Qual é Esse Número ou Os Delírios de Consumo de Becky Boon, pra ser um livro divertido, e eu me dei de cara com um livro chato demais, com um personagem muito bobo. É um livro que definitivamente não recomendo. O próximo livro é um livro que me surpreendeu, que foi Presentes da Vida. Ele não tá entre os melhores do ano, tá? Mas eu odiava mesmo a Emily Gifford. Eu não tinha paciência pra ela, e esse livro aqui foi totalmente diferente. Eu devia ter começado a ler Emily Gifford por Presentes da Vida. É um livro muito fofo, muito engraçado também, que vale a pena vocês lerem, tá? O próximo, o personagem do ano. O personagem do ano não tinha como ser diferente, é o David, de Livro das Coisas Perdidas. Eu não vou falar muito sobre ele também, porque vocês têm que ler esse livro, mas ele é um garotinho que perdeu a mãe e que tá sofrendo um monte e vai pra esse mundo, então o David com certeza é o melhor personagem do ano. O Casal Perfeito.
Bom, eu não achei nenhum casal perfeito. Até depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu achei assim os casais meio mornos, mas teve dois casais que eu achei que foram casais bem fofos. Que é o primeiro, é a Lane e o Joey e o Sarah em Todo Lugar. Eu não achei o Sarah em Todo Lugar aquele livro incrível, mas eu achei que a Lane e o Joey com certeza formam um casal perfeitinho demais. E que vale a ler esse livro só pra eles. E o Luke e a London. Eles também formam um casal perfeito demais e eles são muito fofos. Eu acho que são dois casais que eu gostei bastante nesse ano. E eu gostei, não do casal, mas do mocinho do casal. Ele não entraria em personagem do ano, porque ele não foi um personagem que me fez, nossa, que incrível. Mas foi um personagem que, se eu fosse encontrar escolher um marido hoje, seria ele, que é o Cricket de Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Ele é o cara mais fofo do mundo, então o casal seria eu e o Cricket. A próxima pergunta é o autor revelação do ano. Eu também tenho duas autoras para essa pergunta, que é a Karen Soarelli, de Línguas de Fogo. Eu conheci a Karen esse ano também. Ela escreveu Línguas de Fogo e eu me surpreendi muito com o que ela fez nos livros dela. Os livros dela são muito bons, Línguas de Fogo e A Rainha da Primavera. Os próximos eu não sei quando vai sair, mas com certeza está na minha lista de leituras. E eu me surpreendi com o que uma autora brasileira pode sim fazer. Então, Karen Soarelli, sem dúvida, é uma delas. E a segunda é Samantha Rhodes, de O Pássaro. A Samantha é uma fofa e eu me surpreendi não apenas por ela escrever muito bem e ter um potencial para ser uma escritora cada vez melhor, apesar de nenhum desses dois livros serem os meus favoritos do ano, foram livros muito bons. E a Samantha, ela tem todo esse carisma, ela conversa com o leitor, ela interage com a gente, então eu acho que isso fez ela ser uma autora muito boa, que me fez ter vontade de continuar lendo todos os livros dela, além dela escrever muito bem. A próxima pergunta é o melhor livro nacional. Foi, sem dúvida, O Rosto que Precede o Sonho. Esse livro chegou em uma época em que eu precisava muito, na verdade, desse livro. Foi um livro, assim, que algumas pessoas disseram que ele foi meio raso. E eu até concordo com elas, tá? Depois de um tempo analisando. Mas ele chegou no momento que eu precisava, então por isso ele se tornou o melhor do ano, O Rosto que Precede o Sonho. A próxima pergunta é o melhor lido em 2012. Com certeza é A Bend the Road, do Nicholas Sparks. Eu já falei sobre ele. Li em 2012, eu não sei quantos livros eu li em 2012, ficou cerca de 100 livros, mas eu não sei exatamente a quantia exata de livros. A minha meta literária para 2012 eu não tenho metas, eu não pretendo colocar metas, eu nunca coloco, mas eu tenho algumas expectativas, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Digam aí quais são os livros de vocês. Se vocês fizeram essa tag, coloquem o link que eu quero também dar uma olhada. 13 pra vocês, tudo de bom pra vocês e que 2013 seja repleto de leituras maravilhosas. É isso, pessoal. Tchau!